Oi, gente. Vamos continuar hoje com o estudo do livro Uma Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong. Agora a gente vai falar sobre a chegada do Dr. Hong a Pequim. Para ir de Guangzhou a Pequim, comprei um bilhete de trem na categoria leito. Pela distância, quase 2.000 quilômetros, valia a pena o investimento. A viagem durou um dia inteiro e cheguei ao meu destino às 6 horas do dia seguinte. Era uma típica manhã de dezembro do ano de 83 e ainda estava escuro. Nas primeiras horas na nova cidade, senti a secura do ar gelado despertando minha rinite. Pequim, no inverno, é extremamente seca e a temperatura permanece na casa do 0 grau. O ministro Lu Tie e o motorista me esperavam na escadaria da estação. Ele me saudou educadamente e seguimos para o automóvel, um Mercedes sedã preto, com 3 fileiras de banco atrás do motorista, um modelo que nunca mais vi na vida. Novamente me ofereceram um café da manhã no hotel luxuoso. As formalidades dos oficiais eram todas muito parecidas. Dirigimos-nos ao Hotel Pequim, que possui um dos restaurantes mais concorridos da cidade e era famoso por receber as maiores autoridades da capital. Durante o desjejum, percebi que o oficial responsável pela minha estadia estava um pouco desconfortável. Ele já previa que a minha presença em Pequim iria causar alguma dor de cabeça. Ficamos com outros oficiais numa sala de espera, onde havia jornais, revistas e eles conversavam distraídos sobre banalidades. Quando perceberam a presença de um cidadão de fora, imediatamente mudaram o rumo da conversa. Havia uma preocupação muito grande em fazer bonito para os estrangeiros, a tal política do para inglês ver. Depois das formalidades iniciais, do café da manhã e das orientações de conduto, Lute e seu motorista deixaram-me no hotel. Ele garantiu que seu assessor pessoal conseguiria algum hospital na cidade para eu estagiar. Me orientou a me manter fora das confusões para minha própria segurança. No hotel havia muitos hóspedes estrangeiros. O saguão parecia um clube para estrangeiros com noites típicas italianas, lojas de grife famosas e coisas do gênero. Era para lá que se dirigia a maioria dos viajantes estrangeiros. Assim como ocorre no Brasil, as cidades grandes da China oferecem mais oportunidades e melhores cursos, e assim os melhores especialistas em acupuntura estavam em Pequim. Porém, havia um complicador, porque se em Guangzhou eu sentia um par de olhos em mim, em Pequim eles eram em número muito maior. O governo endureceu as ferramentas de controle ideológico nas grandes cidades. Eu havia tido os meus contratempos com o diretor político em Guangzhou e fiquei de certa forma famoso pela minha postura controversa, o que não foi nada bom para o meu histórico quando cheguei à cidade grande. Eu não era um estrangeiro bem-quisto para participar de uma repartição pública, grande e importantíssima como um hospital. Então era importante vigiar cada passo que eu desse em território chinês. Além do mais, se de um lado eles não queriam a minha presença, que poderia causar incômodo em uma cidade politicamente mais sensível, de outro, conforme as orientações do Ministério da Saúde, não era permitido ensinar acupuntura em um nível avançado para sujeitos que não tivessem interesse em permanecer na China. Na verdade, essa postura é também comum no Ocidente e no Brasil, conclusão a que cheguei após participar de vários simpósios. Conhecendo a cidade. Em Pequim, tive problemas ainda maiores com a alimentação. Os restaurantes eram caríssimos e quase todos frequentados por estrangeiros. Já nos supermercados ou nos restaurantes populares, só aceitavam pagamento com os cupons de alimento do governo. Eu morava na China, mas não tinha direito aos cupons. Afinal, se eu estava fora do meu país, deveria ter dólares. Então, restavam-me 2 opções: ou pagar uma fortuna em restaurantes, sendo que eu não tinha esse dinheiro, ou comer nas barraquinhas de rua, onde aceitavam os tostões que eu tinha. Para economizar nas refeições, comprava biscoitos para petiscar durante o dia e iogurte que eu colocava fora da janela durante a noite, pois fazia tanto frio que ele congelava naturalmente. Assim, minhas refeições matinais e noturnas eram os biscoitos com iogurte. Alimentei-me terrivelmente mal em Pequim no primeiro mês. Mas em tudo eram dificuldades. Enquanto esperava as respostas para os meus pedidos de estágio, aproveitei para fazer turismo e conhecer melhor Pequim. Então, agora sobre os encantos de Pequim. Pequim, a última das grandes capitais antigas na China, tem sido o centro político do país nos últimos 800 anos. A história da cidade remonta a mais de 3 milênios. Poucas cidades do mundo serviram por tanto tempo como sede política e centro cultural de uma área tão imensa como o território chinês. Pequim tem 7 patrimônios mundiais, classificados pela Unesco: a Cidade Proibida, o Templo do Céu, o Palácio de Verão, os túmulos imperiais das dinastias Ming e Qing, a Caverna de Zhoukoudian e a Grande Muralha e o Grande Canal. Além de tudo isso, parece que cada pedaço da cidade tem sua história. Visitei alguns lugares várias vezes.
Pensei em comprar uma bicicleta para aliviar as caminhadas longas, mas aconselhado por amigos, desisti da ideia. Eu não possuía o domínio técnico necessário para pilotar em meio àquele mar de ciclistas. Muito famosa também é a culinária da cidade, especialmente o pato de Pequim. Não era um prato muito apreciado pelos chineses locais, pois consideravam uma refeição muito gordurosa. Comi pato poucas vezes, sempre como convidado, lógico, afinal não tinha dinheiro para esbanjar. De vez em quando, ia a um restaurante de culinária Sichuan, famoso por seus pratos apimentados. Diziam que o presidente Deng Xiaoping frequentava o local, mas nunca o vi por lá. Certamente havia um espaço reservado só para ele e outras autoridades, e obviamente eu me acomodava em um salão junto com o povão. Geralmente eu comia gyoza no segundo andar de um restaurante do centro da cidade. O recheio era feito das sobras do restaurante do andar de baixo, onde serviam os pratos à la carte. Eu colocava muito shoyu para disfarçar o gosto de gordura rançosa dos bolinhos e sempre tinha alguma sensação esquisita depois de comê-los. Bom, a regra era economizar. E lá ia eu nos 5 dias de semana almoçar aquelas bombas com muito molho. Certa vez, quando não tinha nenhum dinheiro, cheguei a tomar sopa feita de um cereal para alimentar passarinhos. Hoje pode até ser moda comer alpiste, pães e sementes de girassol, mas aquela época foi muito ruim. Além do mais, parecia que havia mais água do que cereal. As sopas custavam o equivalente hoje a 20 centavos a tigela. Era a refeição das pessoas humildes. Passei 2 invernos na cidade e não tive a oportunidade de vê-la recoberta de branco. A temperatura ficava na casa do 0 grau, mas o clima seco não permitia que formasse neve. Apesar do frio constante, conseguia me virar bem. A grande dificuldade mesmo era o banho. As casas de banho. Naquela época, com exceção dos hotéis de luxo para estrangeiros e das residências dos diplomatas, não havia chuveiro dentro das casas. A cozinha e o banheiro eram comunitários e a ducha, a chuveirada era só fora da casa mesmo. Os chineses frequentavam as casas de banho para fazer a higiene pessoal. O costume era uma única ducha geral por semana. Já eu, abrasileirado e acostumado com banhos diários, tentava ir pelo menos 2 vezes por semana. Esses lugares que desapareceram com o tempo eram extremamente comuns, retratados em filmes chineses antigos. Essas casas geralmente ocupavam edificações enormes e o preço do ingresso dependia do tipo de banho. Os serviços eram divididos em 3 categorias: piscina, banheiro e chuveiro. O tipo piscina funcionava da seguinte forma: todo mundo entrava junto em uma água morna e ficava por alguns minutos de molho. Depois sentavam na borda da piscina para se ensaboar. Era comum um colega ensaboar o outro. A seguir, iam para o chuveiro retirar o sabão e retornavam para a piscina. Essa era a opção mais barata. A intermediária era o chuveiro, um chuveirado para cada usuário. Por fim, e mais caro, o banho das banheiras individuais. Havia água em abundância. O que faltava era energia para aquecer tanta água. Eu era um cliente atípico e fazia questão de tomar pelo menos 2 banhos por semana, mesmo vendo que a água vinha escurecida pela ferrugem do cano. Havia também serviços de massagem, mas só pedi uma vez. O cliente deitava de bruços sobre uma bancada e o profissional fazia a massagem clássica. Depois passava a toalha de forma vigorosa na pele e poderia até dar golpes com a toalha enrolada em forma de chicote. Experimentei uma vez só porque isso custava uma taxa extra. Valeu a pena. Após a sessão de higiene, passava em uma loja para comprar 2 picolés e voltava para casa sentindo-me outra pessoa. Porém, minhas excursões pelas casas de banho, apesar de divertidas, duraram pouco tempo. Um golpe de sorte. Um belo dia, no saguão do hotel onde estava hospedado, ouvi uma moça falando em português e me aproximei dela curioso. Assim que tentei entabular uma conversa, vi que eu havia me esquecido de como se falava o português. Balbuciei algumas palavras mais simples e o idioma foi voltando aos poucos à minha memória. Conseguimos estabelecer uma conversa de banalidades. Ela estava acompanhada de um casal de amigos que, por coincidência, conhecia meus familiares no Brasil. Eram funcionários da Embaixada Brasileira em Pequim. Depois daquele encontro, saímos para almoçar algumas vezes e estabelecemos uma relação muito amistosa. Era bom ouvir um pouco de português e estar perto de gente próxima. Depois de tantos meses sozinho, encontrar alguém do Brasil, mesmo pessoas estranhas, trazia um conforto indescritível. Um dia, o casal me avisou que ia passar um período de 6 meses no Brasil e disse que eu poderia ficar como hóspede na casa deles durante esse período. Ou seja, de repente havia conseguido um lugar 4 vezes melhor para morar. 3 quartos, cozinha, banheiro, tudo de graça. No bairro residencial onde moravam os diplomatas, havia guardas de segurança na entrada do condomínio. Sempre que eu voltava, precisava apresentar o passaporte para entrar no conjunto residencial.
Morei 6 meses lá e toda santa vez era a mesma coisa. A mudança evidentemente enfureceu e muito o senhor Loutier. Naquele perímetro de residências da embaixada, ele e seus guardiães não podiam mais bisbilhotar as minhas condutas. Agora a gente vai gravar outro separado.